Estamos de volta com o TV News desta terça-feira. Mais uma vez agradeço a participação do deputado estadual eleito Dudu Ronalça. Você que acompanha o nosso programa sabe que nós estamos trazendo todos aqui a telinha da TV Mar para apresentar suas propostas, contar um pouquinho da história. E nós já temos aí no gatilho, né, Josiel? O Fernando Palmeira vai falar que o sururu apareceu. Será mesmo? Vamos ver os detalhes na reportagem, mandando um beijo muito especial a Daniel Lisboa, que hoje completa 36 anos de vida e está correndo como ninguém. Muito obrigado, Daniel. Saúde, felicidades e paz. Veja aí se o sururu voltou mesmo. Agora. Um dos alimentos mais procurados pela população, principalmente os de baixa renda, o sururu, que também faz parte da riqueza da nossa culinária e muito procurado pelos nossos turistas. Eis que mesmo diante da poluição à Lagoa Mundaú, o sururu ressurge. Vamos saber aqui das marisqueiras como está a qualidade do sururu e a quantidade que reapareceu na lagoa. Dona Gorete, e aí, está satisfeita? O sururu realmente está de bom tamanho, surgiu em grande quantidade? Muito. Por que se deu esse ressurgimento aí do sururu quando todo mundo estava reclamando da escassez? Rapaz, isso aí é obra de Deus, né? Quando a gente ora e o Senhor responde, né? No caso, ele responde na lagoa, né? Porque aí realmente, verdadeiramente, quando falta, muita gente passa fome, né? Mesmo diante da poluição da lagoa, mas está aí esse milagre acontecendo, o ressurgimento desse molusco tão importante para a alimentação, principalmente do pessoal aqui também da Orla Lagunar. É verdade, que é a obra do Senhor. Quando o Senhor quer, Ele faz. Aí, praticamente um verdadeiro milagre. Ali temos outra marisqueira, vamos conversar também com ela. Todo mundo aqui trabalhando, despinicando o sururu. Ele vem cobertinho, chamado também sururu de capote, que cozido também é um bom prato na gastronomia. Como é o nome da amiga? Célia. Célia, aí, está satisfeita, feliz da vida? Tô. Célia, o sururu ressurgiu, a procura aumentou, o preço diminuiu ou o preço está alto? O preço diminuiu um pouco. Quanto é que estamos aí, o sururu, o quilo? Tá de 10. Despinicado ou já cozido? Cozinhado já. Já cozinhado, R$10. R$10 o quilo. É sempre um preço assim, ele subiu um pouco, desceu, como é que é? Desceu um pouco, né? Que na Quaresma é mais caro. Tava quanto? Tava de 15, de 20. Tá aí, portanto, olha, essa notícia é por demais das melhores que a gente pode passar para aqueles que lidam com a nossa gastronomia, restaurantes, também com a dona de casa que gosta daquele sururu, tanto no coco como também o sururu que vem com a casquinha, o chamado sururu de capote, enfim, o sururu até na fritada. A dona de casa sabe muito bem criativamente o que faz para esse molusco tão saboroso e tão procurado por todos. Aqui do Dique Estrada com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da organização Arnon Melo no canal 25 da NET. Muito bem, obrigado ao nosso querido Fernando Palmeira. O Fernando Palmeira trazendo até no final aí da reportagem dicas de culinária, de alimentação. O problema é que ele também vai mostrar agora que muitos adolescentes não estão se alimentando adequadamente. Vamos ver então os detalhes com o nosso querido Fernando Palmeira. Adolescentes em Alagoas, acompanhados da atenção básica do Sistema Único de Saúde, o SUS, estão se alimentando mal. Vamos saber maiores detalhes aqui com Elisângela Lemos, coordenadora de Alimentação e Nutrição da Secretaria Municipal de Saúde. Como é que estamos nesse nível de qualidade de saúde aqui para os adolescentes e jovens em Alagoas? O adolescente, ele devido ao dia a dia, ao corre-corre, né? O que acontece? Ele faz uso de alimentos ultraprocessados, ou seja, o que seriam alimentos ultraprocessados? Seriam aqueles alimentos que vêm em caixas, em pacotes. Então, hoje, em detrimento dos alimentos que a gente descasca, e dos alimentos que a gente descasca, a gente está fazendo o quê? A gente está abrindo caixas, abrindo latas, abrindo garrafas. Nesses alimentos, o que acontece? Há um alto índice de sódio, há um alto índice de açúcar, açúcar refinado, conservantes. Então, o que acontece muito hoje é que os nossos adolescentes eles estão se alimentando realmente com alimentos que estão neste grupo de ultraprocessados. É a questão de mídia,
onde a gente vê muita coisa ultraprocessada, é a questão da moda, de pessoas que se alimentam com alimentos ultraprocessados, que são um tipo de status. São os grandes fast foods, onde tem uma facilidade incrível de você estar se alimentando. Isso, quando a gente associa aos dados de antropometria dos indivíduos, a gente está percebendo o quê? Que além dele se alimentar mal, ainda não é só a qualidade do alimento, é também a condição de uma possibilidade de doenças crônicas mais adiante. Então, a gente vai ter indivíduos obesos, indivíduos hipertensos, indivíduos diabéticos. Isso leva a uma população adulta doente. O Nordeste, particularmente Alagoas, está distante da qualidade de alimentação de adolescentes, diferentemente do sul do país, ou Sudeste ou outras regiões? Não. Então, assim, isso é uma questão geral do país. Inclusive, se você for para a população geral do Nordeste, isso foi conversado até há pouco tempo no encontro que a gente teve com a SEGAN, que é a Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição, aqui em Maceió. Então, o representante do Ministério da Saúde, ela mesma citou que o Nordeste e o Norte são os lugares onde se comem mais vegetais. Então, para a população geral, nós não estamos tão distantes das outras regiões. O que acontece é que todo o país está passando por esse problema. Vamos para, definitivamente, fugir dos maus hábitos, ter uma melhor alimentação, principalmente nos adolescentes e na família como um todo. Traga aí uma mensagem, uma orientação técnica para a gente melhorar essa qualidade de vida. Ok. Então, hoje, o ideal é que a família tenha um hábito saudável. Então, assim, trazer mais alimentos in natura, alimentos verdes, frutas, vegetais à mesa, evitar tudo que vem em pacote, que vem em caixa, certo? Então, hoje, o ideal é que a família tenha um bom hábito. Se a família consegue, em algum momento, sentar à mesa e fazer o uso de uma alimentação mais saudável, o seu adolescente vai copiar isso, a sua criança, e assim, haverá um índice muito maior de adultos e idosos saudáveis no nosso estado, no nosso município e em todo o país. Melhor qualidade de vida e a própria saúde, a própria vida começam pela boca, na melhor alimentação. Vamos sair dessa marca de que os adolescentes do Nordeste, particularmente em Alagoas, estão se alimentando mal. É preciso essa educação alimentar. Vamos nos conscientizar disso. Aqui da Secretaria Municipal de Saúde, com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da Organização Ardon de Melo, no canal 25 da NET. Tá aí, mais uma vez, obrigado ao Fernando Palmeira, e é muito interessante o que disse a nossa entrevistada, né? O adolescente também vai pelo exemplo. Se você, pai responsável, vive no fast food, não é assim, Márcio André? Aí, meu amigo, um monte de bobeira lá cresce e prejudica a saúde. Então, é complicado. Mas, de qualquer forma, eu acho que uma vez por semana, 2 vezes, dá para dar uma fugidinha e depois fazer a alimentação mais saudável. E vamos falar agora de economia. Já já o professor Luiz André com o Saber em Debate, mas antes vamos saber do mercado de trabalho. Afinal de contas, estamos na reta final do ano e aí começam a surgir vagas temporárias. Acompanhe. 2018 chegando ao final. E a expectativa do comércio, do mercado, a empregabilidade e as pesquisas Fé Comércio, mostrando que há algo melhorando. Pelo menos o número de empregos para a temporada de final de ano já é uma realidade, com uma expectativa de um número bem superior a 2017. Estamos aqui com o Felipe, economista Fé Comércio, e ele vai nos falar sobre os números e as pesquisas, o que é que nos mostram realmente. Teremos o maior número, meu caro Felipe Rocha, para 2018, esse final de ano, em termos de emprego, mesmo temporário? Teremos sim. Os dados apontam que para Alagoas a contratação de temporário já está 4,3% maior do que o ano passado, né? Os empresários da capital estão a 1,7 mais otimistas com o final do ano do que em relação ao ano passado. Só que, para Maceió,
o nível de contratação está 2,3% menor na nossa pesquisa de expectativa e, quando observamos os dados do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregos e Desemprego, em Maceió, a contratação de temporários está 10% menor, né? Mas isso não significa dizer que Maceió terminará com a contratação menor do que o ano passado, até porque os dados que nós coletamos foram até agosto, e a contratação de temporários geralmente vai até o mês de setembro e outubro, podendo até superar o ano passado. Hoje nós temos uma taxa de desemprego de 12,4%, ela já foi 13% e persistiu muito tempo em 13%, e o governo, o aquecimento da economia, mesmo moderado, tem atraído novos postos de trabalho. Claro, ainda vai ser um desafio para qualquer novo presidente do país, né? Ele vai ter que propor uma política pública que ou estimule a iniciativa privada, por meio de desonerações, etc., ou ele vai ter que propor para o governo gastar em obras, em infraestrutura, porque o gasto em infraestrutura atrai mão de obra também, e aí ele conseguiria artificialmente reduzir a taxa de desemprego. Números sazonais, a empregabilidade temporária, vamos chamar precária, versus empregos que são perenes, permanentes. A intenção de contratar nesse sistema aí, existe alguma esperança ou expectativa, mesmo diante dessa confiança do empresariado? Bom, a reforma trabalhista ela mudou, né? E ela mudou permitindo esse trabalho intermitente mesmo, que pode pagar até menos do que um salário mínimo, justamente porque ele é contratado por hora. Claro, isso não significa dizer que os contratos temporários sejam intermitentes. A pesquisa da CNC mostrou que a maioria, 90% dos contratos trabalhistas temporários para o final do ano serão de contratos de trabalho que vão pagar salários mínimos. E apenas apenas 5% irá contratar na forma de trabalho intermitente, trabalho por hora, né, pagando menos do que um salário mínimo. Então perceba que o próprio empresário ele percebe que não é muito vantajoso você contratar alguém de forma intermitente. O salário é menor, talvez ele não trabalhe com o incentivo necessário, ele talvez faça corpo mole porque está recebendo pouco. Então o empresário já notou isso e talvez dentro da lei isso não pegou para o empresário. Talvez a lei precise mudar mais um pouco para, de repente, estimular outras formas de contrato de trabalho. E interessante, não é um otimismo, mas um realismo de uma possibilidade de termos mais contratações perenes, mesmo diante da reforma trabalhista que subtraiu direitos sagrados dos trabalhadores recentemente. É uma nova concepção que devemos ter, recuperar esses direitos sagrados dos trabalhadores e ver esse Brasil definitivamente ter seu rumo, estar nos trilhos e crescer como trabalhador. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, aqui do Fé Comércio, para a TV Mar da organização Arnon de Melo, no canal 25 da NET. Tá aí, muito obrigado ao Fernando Palmeira. Aproveito também para mandar um beijão para a Milena, nossa gerente administrativa, que hoje também celebra uma ótima notícia. Parece que ela acertou 5 números da Mega Sena. 5. Vai dar um dinheirinho, ela vai ajeitar a casa dela. Já é ali aquela piscina que é de fibra, agora ela vai colocar azulejo e tudo mais. Parabéns, Milena, um beijo para você. Gente, domingo agora acontece o Enem, o primeiro dia do Enem, e vamos falar em detalhes sobre isso com mais um Saber em Debate. O professor Luiz André já chegando aqui. Professor, eu chamo muito a atenção a questão do horário de verão, né? Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. Verdade, eu estou nessa há 23 anos, então acompanho esse drama todos os anos. É algo complicado, chato, desesperador, né? Vira uma situação até, de certa forma, um fato social, né? Todo domingo de Enem, todo domingo de prova, essa situação. Este ano nós temos o grave problema da questão do horário de verão, é isso? Então, assim, a gente está alertando para que os pais possam, aqueles que podem, obviamente, deixar mais cedo, que dependem de coletivos de ônibus chegarem mais cedo,
Principalmente porque não é somente a chegada, né, Mauro? É também a questão da tranquilidade, tá entendendo? Chegar, tá, bater um papo com um professor que está à porta, com um amigo, isso é chegar para fazer uma prova tranquila. Afinal de contas, é uma batalha, né? Você não vai fazer uma prova rápida, você vai fazer uma prova de 5 horas e meia, entendeu? Um tempo grande e que, portanto, precisa estar com todas as situações, digamos, psicológicas muito tranquilas. E o que vale, é importante a gente dizer, né, professor, o que vale para você, estudante que vai fazer o Enem, é o horário de Brasília, né? Exatamente. É importante ressaltar isso. 11 horas, né, de entrada, 12 horas fechando as portas, aqui em Maceió especificamente falando, né, e toda a atenção do mundo. A gente pede toda a atenção do mundo para que o aluno possa, enfim, né, cumprir aquele processo todo que ao longo do ano foi feito de forma muito árdua, né, que é o referente aos estudos. E como é que está o ritmo de trabalho lá, seu e dos seus colegas, nessa reta final? Imenso, imenso. Confesso que a cabeça já está se esgotando, né, assim, digamos assim, de tanta informação, claro. Mas o mais importante nesse momento é passar a tranquilidade, né? Obviamente que o aluno que trabalha conosco, que faz o curso conosco, é um aluno, obviamente, privilegiado, não é isso? A gente tem um país, infelizmente, com uma discrepância muito grande do ponto de vista social e é claro, Mauro, que nessa situação, muitos alunos eles não têm condições, né, a maioria, diga-se de passagem, de pagar um curso, né, para poder sair muito bem preparado. Tá? Mas agora não. Claro, os alunos, nesse momento, eles sempre pedem a lista. Luiz André, quais serão os 5 temas, 10 temas, tá entendendo? A gente tem um pouco de experiência em virtude, claro, de tanto tempo e consequentemente, o tema sai dentro dessa realidade que a gente está colocando. Na terça-feira, não tenha dúvida, eu vou vir aqui e vou dizer, ó, aquele tema que nós trabalhamos semana passada, há 15 dias, não tenha dúvida disso, tá? E apostando naquelas temáticas que normalmente o Enem pede, né? O Enem sempre trata, Mauro, da questão do hipossuficiente, é muito importante lembrar disso, né? Se a gente for pegar numa situação, num passado mais recente, a gente tem a criança na mortalidade, na publicidade infantil no Brasil, tema de 2014, a violência contra a mulher hipossuficiente, apesar de maioria da população, mas hipossuficiente, racismo, a questão do preconceito contra religiões de matizes africanas, né, que é o preconceito religioso. No ano passado, a questão dos deficientes, especificamente dos surdos. Nota que é sempre o hipossuficiente, né? Desta feita, nós apostamos assim na questão indígena, que esse é hipossuficiente mesmo, né, porque não tem respeitado sua organização social, seus costumes, suas línguas, crenças e tradições, nem os direitos originários sobre a terra, eles são 1 milhão de pessoas nesse país apenas. Algumas questões referentes, por exemplo, a populações mais vulneráveis, né, os autistas, têm sido muito pouco falados, é uma aposta minha, digamos assim. Sim. Se acertar, eu confesso a você que eu começaria a apostar na Mega Sena, né? E situações que envolvam também aspectos de trabalho e educação referentes a vulnerabilidades. Exemplo maior, a população trans, né? As pessoas trans, sim, essas têm imensas dificuldades. Travestis, no tocante principalmente à vulnerabilidade social, são sempre temas muito importantes. Mas muito importante é que você tenha as visões universalistas à cabeça. Essas são importantes, né? Com as visões universalistas, a gente consegue fazer qualquer tema, absolutamente qualquer tema. A gente está há 3 anos aqui no programa. E é interessante quando a gente traz o aluno e ele vai falar exatamente isso. Com as visões universalistas, a gente consegue falar qualquer coisa, escrever qualquer coisa, isso é muito importante. Aproveito para convidar, se me permitir, por favor, fica à vontade, as pessoas para o aulão na sexta-feira no Hotel Jatiuca, tá? Restam alguns ingressos apenas, tá bom? Dos 550 que foram disponibilizados, um pouco mais de 50 ingressos ontem à noite, hoje já, possivelmente já se esgotando, no qual a gente vai trabalhar todas essas temáticas aqui faladas e principalmente as visões universalistas para encaixar em qualquer dessas temáticas. E para participar, como é que faz do aulão? Bom, precisa ir lá na nossa sede, no Mais Isolados. O aulão não é um aulão especificamente de redação, não vai ter só o Saber em Debate, vai ter também português, vai ter também humanas, está capitaneada pelo nosso Kédium lá, que é o, digamos assim, o capitão, né, o comandante lá do Mais Humanas. É um aulão completo, um aulão sem firulas, digamos assim, né? Só com aula mesmo, tá entendendo? No qual o aluno vai buscar a informação necessária para essa etapa final. Lembrando que na sexta é um ótimo dia para você, porque sexta é feriado. E sem contar que ter
a companhia dessas feras aqui, como é o professor Luiz André, vai te fazer muito bem. Fica aí a dica. A gente leva, inclusive, a equipe inteira, tá? Não estará presente só o Luiz André, não. A professora Isabelle e toda a equipe nossa de produção, de correção, mais de 10 pessoas, elas estarão lá presentes para poder tirar as dúvidas e corrigir as redações, né, nessa reta final. Professor, bom Enem. Você que acompanha, ainda tem muita coisa aqui com o professor Luiz André, toda a equipe lá, e fica essa dica maravilhosa. Sucesso e... Terça-feira eu volto com a vitória, né? Com a vitória. Com a vitória do TEM e a vitória, evidentemente, de um trabalho árduo que a gente faz aqui às terças-feiras, toda semana aqui na TV Mar. Muito obrigado mais uma vez, obrigado professor Luiz André. E viu aí, vamos repassar rapidinho, horário de verão vai mexer, então todo cuidado para não se atrasar. Dá tempo de participar do aulão, muito importante. E de tudo que o professor falou aqui, eu acho que o mais importante o momento é de muita tranquilidade. Acorde mais cedo, faça uma alimentação leve, vá com calma até o local de prova e boa sorte do fundo do coração, porque depois vocês vêm aqui ao vivo com o professor Luiz André, né? Tem sido assim. E quem também chega agora ao vivo é a Polane Santos, que está trazendo detalhes da previsão do tempo. Polane, bom dia, tudo bem? Bom dia para você também. Olha só, o tempo tá quente mesmo, quente, né? Está bastante quente. Olha, a gente continua com o tempo quente. A previsão das temperaturas continuam as mesmas, 32 graus aqui no litoral, entre 37 e 38 graus na região do Sertão e Sertão do São Francisco. Porém, hoje a gente já percebe que tem um pouquinho de nuvem no céu. É uma nuvem que apenas bloqueia, dá uma bloqueada na radiação solar, mas não chega a chover. E a gente vai ver agora as imagens aqui de satélite, o satélite GOES. Olha, a gente já percebe que chega uma nova frente. Detalhe, Mauro, a gente falava antes de frente fria, agora não é mais uma frente fria, é uma frente quente que já começa a se deslocar do Uruguai para o sul do país, e isso vai fazer com que o tempo fique um pouco fechado por lá. Mas olha só, como a gente percebe a variação das cores nessa imagem, a gente tem a variação entre azul, verde, amarelo. Isso quer dizer o quê? Que a gente não vai ter chuva forte lá naquela região. É uma chuva moderada, pelo menos dá uma esfriada, certo? E as temperaturas também não caem por causa disso, vale a gente frisar. E aí, diferente do que vai acontecer aqui no sul do país, está acontecendo já entre o Maranhão e Piauí. A gente tem, na realidade, aqui um sistema bastante convectivo, ou seja, bastante chuva naquela região, com formação, inclusive, Mauro, de cumulonimbus. Puxa. São as famosas nuvens que levam bastante chuva com trovoadas, e é isso que já deve estar acontecendo por lá, certo? Muita chuva com trovoadas lá, exatamente entre o Piauí e Maranhão. Aqui a gente percebe já a formação da zona de convergência de umidade que vem desde o norte, corta aqui o Planalto Central, chove bastante também hoje na região Distrito Federal e vem até o sudeste aqui entre o Espírito Santo e Rio de Janeiro. E aí a gente muda a imagem, pede por favor, antes da gente mudar, Josiel, por favor, olha aqui mais uma vez a formação do furacão, que ele já mudou, inclusive, de categoria, já está com categoria 2. Ontem a gente mostrou ele aqui com categoria 1, mas a previsão é que ele não se aproxime do continente. A gente espera que continue desse jeito, Mauro. Muda, por favor, mas ele está aí, né? Está por aí ainda. E aumentando, porque como ele está exatamente nessa região onde a gente tem águas mais rasas e está quente mesmo o tempo, ele continua, à medida que ele vai encontrando águas mais quentes, ele vai se alimentando também. Troca de imagem, por favor, para a gente, Josiel, por favor. Nosso pra gente querido mostrar Josiel. como é que vai ficar. A gente percebe a grande atuação da zona de convergência intertropical. Incrível, né? Está bem formada, bem forte, inclusive. E já hoje ela dá um pouquinho, baixa um pouquinho, e a região do norte e o norte e do nordeste já deve começar a sentir um pouco a atuação da zona de convergência intertropical. A gente desce um pouco mais e vai ver como é que está a nossa região, principalmente aqui o nosso estado. Tem algumas poucas nuvens chegando, que devem ser essas que a gente já está vendo, já está passando. A previsão do tempo, principalmente para a faixa leste de todo o Nordeste, é previsão de tempo seco, temperaturas elevadas, ou seja, não tem chuva para a gente, Mauro, como a gente disse, cantou ontem,
A probabilidade é que realmente aconteça que a gente tenha chuva, que a gente tenha esse período seco, na realidade, Sim. durante os próximos 10 dias. Puxa vida, temperaturas... Elevadas, de 32 graus aqui pra gente, tá bastante calor mesmo. Tá terrível, Tá complicado incrível como a andar nas gente ruas. já percebe, né, Pois Paulanita? é. Muito bem, registros da previsão do tempo já na reta final reta do programa. final do Hoje programa. o Lino está na produção Full time, né? full time e hoje o Lino não vem, mas tudo bem, né, porque hoje é terça, tem Libertadores, né, o Grêmio joga hoje em casa, não é isso, Márcio? E aí vamos ver se o Grêmio consegue ir para a final, tomara que sim. Mas tem mais informações com a participação dele também no programa Canal Esporte. com É o verdade. Viderlan. Eu achei que eu ainda ia ter a imagem do novo look No visual do visual Viderlan. do Viderlan, mas acho que não deu tempo, né, meu querido Josiel? Não deu A gente tempo. acompanha hoje, então, Isso. no programa no Canal Esporte, começando às 11h30, a gente já vai ver qual foi o resultado. Perfeito. Então não sai daí da telinha que a gente pode acompanhar como ficou o Viderlan Araújo. É né? isso aí. Vamos nessa? Vamos embora? nessa, vamos sim. Gente, obrigado mais uma vez pela companhia, obrigado demais pela participação da Polane Santos com a previsão do tempo e amanhã todos nós juntos com Alexandre Lino para mais uma edição do TV Mar News a partir das 8h30 da manhã. Um beijo bem grande, Obrigado. como sempre. Só Deus permite. Vamos lá, tchau para vocês, até amanhã.